Fala aí, torcedor do nosso canal do Flusão, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da partida desta terça-feira no Maracanã, Fluminense e América do México vão se enfrentar, valendo vaga aí nas quartas de final da Sul-Americana 2025, partida que acontece às 9h30. E o Tricolor está com a vantagem. O Fluminense venceu por 2-1 na ida, joga pelo empate para se classificar, perdendo por 1 gol de diferença. Tomara que não aconteça, né? A decisão vai para os pênaltis. Vamos trazer aí o jornalista trazendo as últimas informações do Flusão. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Fluminense. Quartas de final de Sul-Americana e o Cícero Melo chega aqui conosco para trazer as informações do Fluminense. Seja bem-vindo, seu Cícero, um beijo para você. Oi, dona Glaucia, beijo grande para você. Um abraço nos companheiros e no fã de esportes. Estamos aqui no Maracanã, palco do jogo importante desta terça-feira para o Fluminense pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. É o segundo jogo, o jogo de volta, 21h30 contra o América de Cali da Colômbia. Mais de 23 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, acredito, num público superior a 30 mil tricolores, dando força para o time se classificar para a fase quartas de final. Como o Fluminense venceu na semana passada, terça-feira, lá em Cali, na Colômbia, o jogo por 2-1, foi o jogo de ida, o primeiro jogo, o Fluminense se classifica para as quartas de final nesta terça-feira com vitória simples e até com um empate. Se perder por 1 gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Se perder por 2 ou mais gols, então o Fluminense estará eliminado da competição, o que a torcida tricolor não espera que aconteça. Até porque o Fluminense vive uma fase muito boa, está invicto a 6 jogos, somando-se aí todas as competições que está disputando. São 4 vitórias e 2 empates. A última derrota aconteceu para o São Paulo, no Morumbis, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No dia 27 de julho, o Fluminense perdeu por 3-1. De lá para cá, não perdeu mais. O último jogo aconteceu aqui mesmo no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último sábado, o Fluminense venceu o Fortaleza por 2-1. O novo reforço do Fluminense, o zagueiro Igor Rabelo, 30 anos de idade, já está no Rio de Janeiro realizando exames médicos e vai assinar um contrato por 2 anos e meio com o Fluminense até dezembro de 2027, com uma opção por mais 1 ano até dezembro de 2028. Técnico Renato Gaúcho tem desfalques para o jogo desta terça-feira aqui no Maracanã. O zagueiro capitão da equipe, Thiago Silva, com uma lesão na coxa direita, está fora do jogo, assim como o outro zagueiro, o Ignacio, com uma lesão no joelho. Soteldo, atacante, também com lesão na coxa, é outro que está fora. E algumas dúvidas: o Keno, que saiu do último jogo com lesão no tornozelo, o Fuentes, lateral esquerdo, está voltando de lesão, não se sabe ainda se vão ser relacionados. E tem uma volta importante o Renato Gaúcho. O zagueiro argentino Freitas cumpriu suspensão contra o Fortaleza e estará de volta. Para a gente encerrar, 2 informações importantes em relação ao Fluminense, que tem uma arma importante, que é o uruguaio Canóbio, vivendo uma fase artilheira. Ele já fez esse ano, em 35 jogos, 9 gols. O mesmo número de gols que fez no ano passado pelo Atlético Paranaense, só que lá ele precisou de 13 jogos a mais, 48 jogos, para fazer esses mesmos 9 gols. Ele é o segundo artilheiro do Flu na temporada, ultrapassou o Everaldo, que tem 8, está atrás apenas do Germancano, que já tem 19 gols em 2025. A outra informação é que amanhã Fábio vai passar a ser o recordista mundial em jogos oficiais. 1.390 jogos no momento, empatado com outro goleiro, o inglês Peter Shilton, e amanhã ele vai completar 1.391 jogos. Dificilmente alguém dos próximos tempos vai ultrapassar o Fábio. Direto aqui do Rio de Janeiro, uma ponte aérea aí para os estúdios da ESPN em São Paulo. Um beijo, dona Glaucia, um abraço nos companheiros e principalmente no Fã de Esportes. Beijão, seu Cícero Melo. Muito obrigada pelas informações. Boa sequência de trabalho aí acompanhando o Fluminense nesta disputa de Sul-Americana, Rafa. E o Cícero pontuou algumas coisas importantes, acho que para o Flu nesse momento, né? Uma outra fase, um bom momento de sequência de jogos. Não fez lá um grande jogo contra o Fortaleza, mas vence. E também individualidades em uma fase legal, como a do Canóbio mesmo, que o próprio Cícero lembra.
traz a vantagem para decidir em casa, dentro desse contexto todo, o time do Renato Gaúcho? Existe uma questão aí de urgente solução que o Renato Gaúcho precisou envolver, que foi a vida do Fluminense pós-John Arias, né? Há poucos casos no futebol brasileiro de um jogador que seja tão determinante para o desempenho técnico de uma equipe como o John Arias era para o Fluminense ter a disputa do Mundial de Clubes, né? Jogador todo campista, que fazia o trabalho com a bola, sem a bola, quebrava as linhas, se movimentava pelos dois lados do campo, flutuava pelo corredor central, finalizava, driblava, lançava, batia falta, enfim. Você não encontra um John Arias à disposição no mercado para você pegar, contratar e botar em campo e garantir o mínimo de rendimento semelhante ao do colombiano. Esse é um problema que me parece ser a base do que é o Fluminense. Aí teve aquela fase pós-Copa do Mundo com derrotas seguidas e aí se discutiu muito, né, sobre a qualidade do elenco, sobre a condição do Renato dar sequência ao trabalho à frente do Fluminense e aí o Fluminense se reinventou, tendo um pouquinho menos a bola e explorando o que passou a ter como diferencial técnico, exatamente os homens de lado de campo. Quando o Fluminense consegue encaixar as transições para o Serna, para o Canóbio, o time chega ao gol adversário. É bem verdade que o futebol não encanta. Você conversa com os torcedores do Fluminense, você não encontra muita gente satisfeita com o que tem visto em campo, né? Espera mais do jogo técnico do Fluminense como um todo. Muita gente defende a retomada do Ganso com a sua primazia como regente do meio-campo. Há várias discussões nesse sentido. Agora, que o Fluminense recuperou o seu viés competitivo, quanto a isso não há a menor dúvida. E acho que a Copa Sul-Americana é um ótimo exemplo. O Fluminense volta de Cali com um bom resultado, poderia ter sido melhor, tomou um gol nos acréscimos, 2-1, pega um adversário que tem qualidade, que vai atacar o Fluminense, porque precisa do resultado, e é preciso ter a atenção redobrada no jogo de amanhã, porque a exigência é essa, para seguir adiante dentro da competição continental. O Fluminense que está em 3 campeonatos simultaneamente e não tem um elenco numeroso o suficiente para dar conta de tudo. Mas é aquela velha história, né, Glaucio, Zupac e amigos. Não existe vantagem em você ser eliminado de campeonato nenhum. Time grande precisa jogar tudo e por isso o Fluminense valoriza muito a Copa Sul-Americana e é para ser desta maneira. Amanhã contra o América de Cali, a tendência natural é a classificação. Mas o jogo não vai ser fácil não, Glaucio. Boa, Rafa. Vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso Sport Center. Já tem mais Brasileirão, tem também esse aquecimento de Libertadores. Muita coisa para você. Rapidinho a gente... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a partida entre Fluminense e América do México, partida que acontece... América do México não, né? América de Cali, que acontece nesta terça-feira, 9h30 da noite. Fluminense está com a vantagem e tem tudo para se classificar. Inclusive, trazer aqui um chaveamento, né? Trazer aqui um chaveamento para a gente dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu colocar na tela esse chaveamento. Tá aí, ó, na tela, chaveamento até a final, né? Aí do lado do Fluminense. Fluminense pegando a América de Cali, né? Aí temos aí Central Córdoba venceu o Lanús por 1-0. Universidade de Chile venceu o Independiente por 1-0. O Alianza Lima colocou 2-0 no Universidade Católica. Alguns jogos aí que aconteceram nas oitavas, né? No caso, na terça-feira passada, aí, jogos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.